Olá pessoal, no tema de hoje eu vou te explicar alguns fatos que fazem a sua vida empacar. Você já se perguntou se por que isso ou aquilo acontece com você? Você julga aquilo como ruim, como bom? E as situações vivem se repetindo na sua vida dia após dia? Quando você acha que aquilo está esquecido, já está resolvido, aquilo vem e se repete novamente? Você consegue entender por que aquilo está acontecendo com você ou não? Algumas dessas explicações eu vou trazer no vídeo de hoje. Então, se você se interessa, já deixa seu like aqui, já curte o canal, ativa o sininho para as próximas notificações. Você vai ser avisado quando um vídeo novo sair. Já faz isso agora e vamos para a história? Vem comigo! E hoje eu venho trazer uma história porque eu gosto muito, porque fixa na nossa mente, através da história, da parábola, como as coisas acontecem na sua vida. A gente consegue fazer uma conexão melhor do que acontece e aquela historinha fica marcada. Você pode não lembrar do que eu vou dizer, exatamente do que eu vou dizer, cada palavra, cada exemplo, mas a historinha de alguma forma fica marcada. Então é um jeito que eu gosto muito de trazer sempre que eu posso aqui para o canal. Vamos lá. Vamos imaginar que existia um senhor que vivia num vilarejo muito pobre, mas ele tinha um cavalo muito lindo que ele cuidava, que ele tratava desse cavalo, e todo o vilarejo admirava muito aquele cavalo pela sua beleza, pela sua exuberância. E um certo dia, esse senhor, ele acordou e o cavalo havia sumido, havia desaparecido, e ele não sabia o que aconteceu. Os vizinhos prontamente já notaram que o cavalo não estava lá e começaram a perguntar para ele o que havia acontecido. E ele falou: meu cavalo sumiu. E aí os vizinhos falavam assim: oh não, que desgraça, seu cavalo sumiu. E isso é muito ruim, isso é desastroso, isso é uma desgraça. E o velho pensando, refletindo, olhando para aquela situação, falou assim: mas eu não posso dizer se isso é bom ou se é ruim. Só ele sumiu. Isso é um fato. E aí os vizinhos pararam, ficaram olhando, foram para suas casas e continuaram comentando o sumiço daquele cavalo. E aí passou-se 2 semanas e aquilo ainda repercutindo, e um dia esse cavalo apareceu. Depois de muito tempo, depois de 2 semanas, ele resolveu aparecer e trouxe com ele uma dúzia de cavalos. E quando esses cavalos começaram a aparecer, toda a vizinhança saiu de suas casas para olhar aquela cena. E aí chegaram para o senhor do vilarejo e falaram assim: nossa, mas que sorte a sua! O seu cavalo voltou e ainda voltou com mais 12 cavalos. Agora você tem 13 cavalos, você é muito sortudo. E aí o mesmo senhor olhou para os vizinhos, para aquela situação e falou assim: mas isso não é sorte, ele só voltou, né? Isso é um julgamento de vocês, se é sorte ou se não é. Ele só voltou, é um fato. E aquela situação foi se repercutindo no vilarejo, todos comentavam à volta dos cavalos. E esse senhor, ele tinha um único filho. Esse único filho, ele cuidava dos animais selvagens, dos cavalos selvagens. Ele treinava com esses cavalos. E um dia, esse filho acabou caindo de um desses cavalos e acabou quebrando as 2 pernas. Todos do vilarejo ficaram sabendo. Aquela história de cidadezinha pequena. Todos aqueles começaram a comentar e novamente os vizinhos chegaram a esse senhor do vilarejo e falaram: mas que desgraça! Esses cavalos vieram e seu único filho quebrou as 2 pernas. E agora o que você fará, né? Que desgraça! E aí esse senhor, já exausto de tantos comentários, virou para os vizinhos e falou assim: mas vocês levam tudo para o julgamento. Tudo é um julgamento para vocês. É só um fato, meu filho caiu e quebrou as pernas. E o que eu quero trazer com essa historinha para vocês? O que aconteceu depois disso? Quando se passou algum tempo que esse filho estava acamado, não tinha o movimento das pernas, estourou uma guerra no país.
uma guerra começou a acontecer. E quando essa guerra começou a acontecer, todos os filhos daquelas famílias do vilarejo foram convocadas obrigatoriamente a participar daquela guerra, a fazer parte da guerra. E o único que não foi para a guerra foi o filho daquele senhor, porque ele estava impossibilitado de participar da guerra porque ele quebrou as 2 pernas. E aí, novamente, os vizinhos apareceram falando: mas que bênção, que maravilha, o seu filho foi o único que não vai precisar ir, isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo. E o homem olhou toda aquela situação, aqueles comentários e ficou quieto. O que eu quero trazer com essa história? Qual é a reflexão? E vocês já devem estar se perguntando, já devem estar refletindo, já devem ter entendido um pouco. Mas eu quero trazer algumas reflexões que talvez alguns pontos que vocês não estejam enxergando da história. A história, ela vem nos mostrar 2 pontos principais que vão se ramificar para várias questões. A primeira que eu quero trazer aqui para vocês é a questão: imagine se aquele senhor tivesse, toda vez que aconteceu alguma coisa com ele, ele tivesse parado e falado: mas por que isso está acontecendo comigo? Quando o cavalo fugiu, por exemplo, por que o meu cavalo fugiu? Será que eu não prendi ele direito? Será que eu não cuidei dele direito? Será que alguém roubou? E o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, né? Então imagina se cada situação que aconteceu com ele tivesse ficado preso, tentando entender o porquê, num ciclo vicioso de pensamentos que poderiam durar minutos, horas, semanas, meses e anos. E quantas vezes na sua vida você não empaca, você não para, porque você não para de se questionar o que você fez de errado, o que você fez de certo, por que aquilo está acontecendo, que desgraça é aquela na sua vida, quando aquilo vai acabar. Muitas vezes você fica nesse ciclo repetitivo, num paradoxo, sem parar, pensando naquilo dia e noite, e você não consegue enxergar o que aquilo está querendo te mostrar. Você não deixa os fatos desenrolarem. Ou o quanto você pega a opinião dos outros, dos vizinhos, dos familiares, não importa de quem, e começa a trazer para sua vida. Imagina quando eles falaram na historinha: mas que desgraça. Você, nossa, realmente é uma desgraça. Você traz aquilo como verdade absoluta para sua vida e você acha que tudo é uma desgraça do que está acontecendo. Mas que desgraça, que dó de mim. Pedindo um clamor e se achando como estando no papel de vítima. Então, o quanto se questionar muito não começa a se autopunir, se autocondenar. Será que eu fiz alguma coisa de errado? O erro foi meu, a falha foi minha. Se eu tivesse prendido melhor, se eu tivesse alimentado melhor, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado. E aí você fica só na condenação, vai trazendo um peso para sua vida, uma amargura, um sentimento de impotência. E a segunda coisa que eu quero trazer aqui é a questão de nós entrarmos no julgamento. E aí, voltando para a historinha, a gente consegue perceber os vizinhos, que sempre quando acontecia alguma coisa, eles entravam para dar opinião e entravam no julgamento. Ai, que bênção! Ai, que desgraça! Ai, como você tem sorte! Ai, como você é azarado! O quanto a gente não faz isso na nossa vida. O quanto nós não colocamos as coisas em prateleiras do bom e do ruim, do certo e do errado, né? O quanto vai acontecendo coisas na nossa vida e a gente sempre tem uma régua para falar: nossa, isso é ruim, nossa, isso é bom. Sem entender que nós só temos uma peça do quebra-cabeça. Vamos supor que um quebra-cabeça tenha 1000 peças. Você só tem uma peça, você só consegue ver um fato, que é o que aconteceu. E aí, diante de um fato, como você consegue julgar se aquilo é bom ou se aquilo é ruim? Sem entender os outros lados, as outras peças do quebra-cabeça. Um exemplo que eu dou aqui é quantas vezes você já... inclusive teve relatos de quando teve aquele acidente de avião da TAM, pessoas que perderam o horário, o despertador não tocou, faltando 5 minutos, né? Perdeu o táxi, não conseguiu chegar.
Às vezes vai acontecer um acidente, não é para você estar naquele acidente, não é para você passar pelaquela rodovia, não é para acontecer alguma coisa, então algo se movimenta no universo, na energia do universo, porque você não é para participar daquilo, né? Ou quantas vezes acontecem pequenas coisas evitando desgraças maiores. Às vezes o seu pneu do carro fura, alguém bate no seu carro, mas se não tivesse acontecido aquilo, poderia acontecer algo muito pior lá na frente, né? Ou você é um instrumento que o universo usa para conseguir fazer uma movimentação para outras pessoas que estão ao redor, que estão interligadas na mesma faixa de frequência, na mesma vivência, naquela mesma situação. Então o universo ele vai usando todas as coisas como peças de quebra-cabeça. E tem uma frase muito importante do Steve Jobs que linka com a nossa historinha, que é não observar aquilo como uma bênção ou como uma coisa ruim, como os vizinhos faziam, isso é ruim, isso é bom, que é uma frase do Steve Jobs que eu não vou saber exatamente como é, mas é mais ou menos assim. Você nunca vai entender os pontos daquela história olhando para o futuro, tentando entender o futuro. Você só vai entender o que é, como é aqueles pontos e por que você está aqui, como você chegou naquele momento, quem você é, quando você conectar os pontos do passado. Todos aqueles fatos que aconteceram com você vieram para te estruturar, para te ensinar alguma coisa. E aí eu tenho uma história pessoal quanto a isso, que é mais ou menos assim. Eu precisava ir viajar para um lugar, né? Eu estava aqui na Austrália, eu precisava ir para Bali para renovar o visto. E meu marido tinha que ir na frente, por questões de visto, de burocracia, ele foi na frente alguns dias antes e ele estava me esperando lá. E aí eu comprei uma passagem direto da onde eu estava para Bali, na Indonésia. E aí meu voo era um determinado horário, eu me programei muito antes para sair muito antes de casa. Eu sou uma pessoa extremamente metódica e organizada com algumas coisas. Então eu saí exatamente no horário que eu precisava e ainda com muita antecedência para mim não me atrasar, para mim não perder o voo. Nessa época, foi um dos primeiros meses, acho que 6 meses aqui na Austrália, eu não tinha quase inglês nenhum. Eu não conseguia falar o idioma. E aqui nos aeroportos, com os funcionários, no táxi, no trem, tudo era falado em inglês. E a minha audição não estava tão boa. Além de não conseguir falar, a minha interpretação era muito pequena. Eu não conseguia entender algumas palavras, o que dificultava muito o entendimento e, se eu precisasse pedir ajuda, falar. E aí eu saí, peguei um trem. Quando eu peguei esse trem, ele era uma linha que ia direto para o aeroporto que eu precisava pegar meu avião. Eu tava com a passagem na mão, com as descrições de destino, horário. Então, na minha cabeça, eu ia sair, pegar o trem, chegar no aeroporto, ler lá embarque, que é o que eu conseguia, mostrar a passagem, embarcar e meu marido ia estar exatamente no aeroporto do outro lado me esperando assim que eu saísse do avião. Isso era o plano na minha cabeça. E aí, eu peguei esse trem, quando eu tava dentro desse trem, era mais ou menos 5 estações para chegar no aeroporto, se eu não me engano. Passou uma, passou duas, aí eu comecei a ouvir uma voz no trem, uma mensagem, né? Não sei se era robô ou se era a pessoa que pilotava o trem, falando alguma coisa. E eu não entendia bolhufas do que tá falando. Eu tentava entender, mas não entendia. E passava 3, e passava 4, e passava 5. E eu olhava e falava, mas tá cada vez mais esquisito. Começava a ficar uma área rural em vez de um aeroporto, né? Começava a ficar uma cidade mais deserta. E as pessoas iam saindo do trem, e eu não tava entendendo o que estava acontecendo. E eu falei assim, não, essa linha vai pro aeroporto, eu tenho certeza. Então, passava 6, passava 7, passava 8 e não chegava. E aí tava dando um horário no meu relógio que não fazia sentido, já era pra ter chego. Quando eu falei assim, não, eu vou descer, porque não tá indo pra onde eu acho que tá indo. Um sentir me chamou a atenção e eu saí do trem. Quando eu saí do trem, tinha ninguém na estação do trem. Era uma cidade, assim, muito rural. Não tinha absolutamente nada, não fazia sentido um aeroporto estar ali, porque eu conhecia mais ou menos o aeroporto quando eu cheguei. Quando eu desci, eu vi um cara e aquele medo, aquele calafrio de uma cidade estranha, sozinha, sem falar inglês.
Mas eu enfrentei aquilo e fui tentar falar com o cara. Peguei meu celular, coloquei no tradutor e falei assim: olha, eu tô querendo ir para o aeroporto e o que tá acontecendo? Aí o cara tentando entender o que eu tinha escrito e falando comigo e eu não tava entendendo nada que ele tava falando. E aí ele só sei que foi em desenho, mímica, ele escrevia no tradutor, eu escrevia no tradutor, eu consegui entender que eu tinha pego o trem errado. E, na verdade, eu tinha pego o trem certo. Só que dentro do trem, a mensagem que eu tava ouvindo, várias vezes que eu ignorei porque eu não entendia, era falando: esse trem tá com alguns problemas, ou vai ter que mudar de direção, alguma coisa do tipo. Então saem do trem na próxima estação e peguem o próximo trem que vai passar à direita de vocês. E eu não entendi nada. Então todo mundo que entendeu saiu do trem naquele momento e pegou o trem que levava ao aeroporto, porque aquele trem que era o comum para ir para o aeroporto não iria mais, por algum problema técnico, enfim. E eu segui reto com ele e fui parar no meio do nada. E aí eu tive que voltar, pegar o próximo trem e voltar todo o caminho para chegar num ponto para pegar o outro trem que ia para o aeroporto. Só que nisso, eu fazendo os meus cálculos na minha cabeça, eu ia chegar atrasada. Então eu tentei correr ao máximo para conseguir, só que o trem tinha um horário certinho para passar e eu vi que não ia dar. E aí eu tentando falar com meu marido nesse meio tempo, só que lá, meu marido lá em Bali, ele ainda não tinha o chip de celular para conseguir se comunicar comigo na internet. Então ele precisava entrar dentro do McDonald's para conseguir o Wi-Fi do McDonald's para conseguir falar comigo. Se ele saísse do McDonald's, ele já não conseguia mais falar comigo. E eu tava sozinha, e eu não conseguia comunicar, olha, eu não vou, talvez eu não vou conseguir chegar, ou aconteceu isso, me ajuda, tentar ligar para ele, falar, eu passar o telefone pra pessoa e falar, fala com meu marido, porque ele conseguia falar o inglês, né? E aí o que aconteceu? Eu peguei o trem certo, corrigi, eu peguei o trem certo e fui parar no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, eu cheguei lá com a passagem correndo muito e graças a Deus eu só tava com uma mala, eu não precisava despachar nenhuma mala porque ele já tinha ido com a mala. E quando eu cheguei lá, eu fui mostrar pra funcionária, ó, aqui é minha passagem, né? E na minha cabeça eu tinha chego 15 minutos atrasada. E ela falando assim pra mim, fazendo gesto assim pra mim, não, não, não. Eu falei, não o quê? Não tô entendendo. Ela falou, não, o voo já foi. E ela fazendo gesto, vendo que eu não tava entendendo nada, acho que tava me achando com cara de idiota, não sei. Não tô entendendo nada. E quando eu caiu a ficha de que eu tinha perdido um voo, nunca na minha cabeça, quem me conhece sabe, eu iria chegar atrasada ou perder um voo. Aquilo era ilógico pra mim. Eu julgava como às vezes uma falta de responsabilidade, falta de planejamento. E quando aconteceu comigo, eu falei assim, existem coisas externas que acontecem que estão fora do nosso controle. E aí eu tentei conversar com a mulher do meu jeito, escrever, e aí a mulher percebendo que eu não tinha nada de inglês, ela escreveu no papel, olha, se você quiser ir pra lá, o próximo voo, você vai ter que ir pra uma outra cidade, um outro estado da Austrália, e desse estado você vai ter que pegar um outro voo para chegar no seu destino. Eu falei, gente, mas eu não tô conseguindo nem me virar aqui. Imagina que eu vou para outro estado da Austrália para pegar um voo para ir pro lugar que eu preciso ir. E nesse meio tempo, eu percebi, ela anotou lá os horários, eu ia ter que passar a noite no aeroporto da outro estado. Então eu teria que buscar um hotel se eu quisesse dormir, tomar banho, ou eu teria que ficar em Claros no aeroporto, sozinha. E aquele medo, aquela sensação de que eu vou fazer, mas eu não tinha outra opção, eu tinha que ir. Se não fosse isso, eu teria que pagar uma nova passagem, um novo valor, e ela estava me fazendo um preço reduzido para mim conseguir pegar esse voo. O que eu fiz? Falei, tô com medo, vai com medo mesmo. Naquele momento eu entrei no modo sobrevivência. Eu preciso chegar lá, não importa como. E os meus julgamentos foram saindo de certa forma, mas ao mesmo tempo eu ficava, por que eu perdi? Se eu tivesse saído antes, por que eu não ouvi? Por que eu não entendi? Enfim, eu peguei esse voo e no meio do caminho fui tentando fazer amizade com as pessoas para ver se eu tava indo pro caminho certo, porque eu não queria fazer errado novamente, né? Então, eu peguei o voo para o outro estado, para o estado de Melbourne. Cheguei lá em Melbourne e tava no aeroporto e falei assim, eu vou ficar sentada aqui e eu vou esperar até amanhecer, que é o horário do meu voo. Eu não vou para hotel, eu não vou para lugar nenhum, porque eu não quero perder o horário novamente. Inclusive, tinha
um homem que limpava o aeroporto, que ele percebeu, acho que eu tava sozinha, que eu tava desesperada, que eu tava... E eu tava com tanto medo de eu estar ali sozinha. Ele falou assim, você quer um café? Tô percebendo que você tá aqui a noite inteira esperando, quando é que é seu voo? E aí eu falei pra ele, olha, eu tô esperando minha amiga, daqui a pouco ela tá aqui, porque eu tava com medo, eu não sabia quem era o homem, eu não sabia o que ia acontecer. Então eu até mudei de lugar, falei, não, eu tô falando com a minha amiga e tal. E aí o meu marido ficou o tempo todo tentando achar uma internet pra conseguir falar comigo a noite inteira, pra me acalmar, porque eu joguei joguinho no tablet, que eu tava com o tablet, joguei joguinho no tablet, coloquei o celular na tomada pra não acabar a bateria. Eu não saía do lugar, eu não ia comer, eu não ia fazer nada, com medo de perder o horário, de não ver a placa, o voo mudando, às vezes muda, né, o horário, ou a plataforma. Eu tava com tanto medo que eu fiquei ali plantada, até amanhecer, né? E meu marido com medo, eu falei, não, pode dormir. E ele falou, eu não consigo dormir, porque eu preciso saber se aconteceu alguma coisa, se não acontecer, se você precisar de alguma coisa. E a gente ficou a noite inteira conversando. E aí eu consegui pegar o voo. Aí no voo também, fazer amizade com uma senhorinha que tinha do meu lado. Comecei a conversar com ela, esse voo vai pra Melbourne mesmo? Você tem certeza? Esse voo vai pra Bali mesmo? Você tem certeza? Eu vou sair no aeroporto certo? É o aeroporto tal? Que horas que eu vou chegar? É isso mesmo? E tentando fazer mímica, desenhando. Então uma conversa que era pra durar 2 minutos, durava 10. E assim eu fui desenvolvendo, fui me virando, fui desenhando, fui aprendendo palavras novas. Ela perguntava de onde eu era, eu falava que era do Brasil, ela comentava, eu comentava, contando histórias. E aí eu finalmente cheguei em Bali. Quando esse avião pousou, eu vi lá na telinha, Bali, que eu tinha chego, eu consegui conectar no Wi-Fi e avisar, ó, cheguei. Eu acho que eu cheguei, eu acho que eu tô no lugar certo, eu espero. E aí, quando eu desci, fiz toda aquela caminhada, fui seguindo os outros, igual boiada, fui seguindo os outros até conseguir sair daquele lugar. Quando eu saí, que eu vi o meu marido lá na frente, eu chorava. Eu não tava acreditando que eu consegui fazer todo esse trajeto sozinha. Muitas pessoas podem estar perguntando, nossa, mas que coisa mais idiota, é muito fácil. Só que pra mim era uma dificuldade muito grande. Porque eu sempre tinha um medo muito grande de fazer algumas coisas sozinha. Não ter o inglês para mim era um desafio gigantesco, né? E aí tem todo um processo atrás disso que eu tive que lidar, que eu tive que entender. Mas era uma das minhas maiores dificuldades passar por esse processo. Era um medo gigantesco, que a minha vontade era falar, não, eu não vou. E o que eu quero dizer com tudo isso, linkando com a nossa história? Da mesma forma que acontecia coisas ruins e coisas boas com aquele senhor do vilarejo, aconteceu coisas que aparentemente eram ruins para mim, perder um voo, ter que me virar, ter que comprar outra passagem, ter que ir para outro estado. Mas no final eu aprendi tanto. Eu aprendi a me virar, eu aprendi que eu consigo sim enfrentar algumas situações sozinhas. Eu comecei a aprender palavras porque eu fui forçada a aprender algumas palavras. Eu conheci pessoas. Eu não me apoiei no meu marido para ter conversas mais. Falando errado ou falando certo, eu fui perdendo a vergonha, eu fui sendo mais cara de pau. Eu fui aprendendo que tem pessoas que sim, reparam na gente, percebem que a gente está angustiado com dor e tentam se aproximar. E eu percebi o quão desconfiada eu poderia ser em algumas situações, que eu posso ser um pouco mais flexível. Eu aprendi muita coisa com isso. Inclusive, quando minha mãe foi vir pra cá, que ela começou a ter esses medos por falta de inglês, eu comecei a conversar com ela e comecei a contar essa história. Então virou uma experiência que eu aprendi pra mim. Eu vivi aquilo. Então eu parei de julgar e comecei a ver o que aquilo está querendo me mostrar. Olha quanto aprendizado teve. Eu não fiquei parada lá falando, nossa, que desgraça, nossa, que horrível. Por mais que isso passou pela minha cabeça, você sair desse julgamento, dessa condenação e enfrentar a situação é muito mais, é uma experiência muito incrível que você leva como bagagem, né? Então, o que eu quero trazer do julgamento aqui, da mesmo jeito que os vizinhos da historinha julgavam como bom e como ruim, eu quero trazer que é inerente do ser humano o julgamento. Nós vamos olhar pessoas, situações e coisas e nós vamos julgar como bom e como ruim, porque isso é uma coisa que faz parte já do ser humano, é uma coisa que nós fomos doutrinados a ser assim, é um hábito, né, da nossa sociedade, da nossa família, da nossa cultura. Mas
O importante aqui é você não entrar numa condenação. O que eu quero dizer com essa condenação? É pegar um fato e engessar naquele fato, como bom ou como ruim. Não esperar as coisas desenrolarem, não esperar a vida te surpreender. Você focar numa coisa e achar isso é desgraça ou isso é maravilhoso. Nem tudo é só maravilha, nem tudo é só desgraça. A vida é uma mescla de tudo isso. A vida é um aprendizado onde a gente vai passando por essas situações e entendendo o que está acontecendo. Quando que o julgamento é válido? O julgamento é válido para nós discernirmos o que é bom, o que é ruim para nós. Então, quando nós passamos por uma situação, ou por exemplo, você vê uma situação de uma família ou de uma pessoa num emprego ou numa relação e você julga e fala assim: nossa, eu não achei legal tal coisa, eu não quero isso pra mim, eu não quero fazer isto, eu não quero cometer este erro na minha vida. Então, você pega aquela informação pra você, para tentar não repetir aquilo que você não acha agradável. Nossa, o que fulano faz não é bacana, eu não gostaria de fazer igual. E aí você evita aquilo. Ou, nossa, admiro tal coisa. Será que eu não tenho como implantar isso na minha vida? Trazer isso para minha empresa? Trazer isso para o meu convívio familiar? Seria muito bom. Então, o julgamento vai acontecer para você ir avaliando aquilo que é bom para você, aquilo que não é bom para você, aquilo que serve para sua vida, aquilo que talvez não sirva naquele momento para sua vida. Mas não engesse, porque uma coisa que possa não servir hoje pode ser muito útil amanhã. Uma ideia que você tenha hoje pode ser modificada com o tempo, com novas experiências, com novas pessoas que chegam na sua vida. E o que eu quero trazer principalmente com isso é um exemplo, principalmente da área jurídica, que é o meu background, que é o que acontece assim: quando você entra num julgamento, vamos supor um crime de homicídio, alguém matou alguém. Quando a gente olha só o fato, fulano matou o ciclano, tem uma pena de condenação. Ele vai preso por X tempo. Só que se a gente engessar só nesse tempo, todo mundo que matar alguém tem que ir preso. Só que a gente esquece de algumas excludentes que a gente fala, que é, por exemplo, a legítima defesa. Quando você coloca a legítima defesa, que aquela pessoa matou porque estava sendo ameaçada, não somente ameaçada, mas tinha uma agressão real na frente dela e ela reagiu àquilo como legítima defesa, como autoproteção, a pena não vai ser a mesma, ou o crime passa a nem existir, né? É excluído, né? Muitas vezes vocês devem ter visto casos na televisão onde filhos, por uma negligência dos pais, acabam pegando uma arma de fogo e matando um amigo. Então significa que aquela criança vai ser presa porque matou o amigo? Tirando a responsabilidade do pai, que eu não estou falando disso agora, mas a questão de como que aquilo surge? Houve intenção? Não houve intenção? Teve dolo? Teve culpa? Todas essas coisas devem ser avaliadas. Então, nada é engessado, nem na lei, nem na sociedade, nem nas relações. Nada disso é engessado. Existe sempre variáveis. Por isso, cada caso é um caso, cada pessoa é única. As experiências vêm trazendo várias coisas para nós refletirmos. O que eu quero resumir aqui, que é muito importante, que às vezes a sua vida está empacada, porque você pega uma peça do quebra-cabeça, você julga aquela peça do quebra-cabeça e você esquece de todo o resto que está ao redor. De tudo aquilo que pode acontecer ainda ou que já aconteceu. Você não consegue ampliar sua visão para ver tudo como um todo. Muitas vezes você não deixa a vida correr, você quer ter um controle, então você julga aquilo e condena como certo. Isso é horrível, isso é péssimo, isso é inaceitável. Sem abrir o seu campo de visão, por que a vida está querendo te conduzir? Isso aconteceu na sua vida para te deixar mais forte, para trazer um aprendizado, para trazer uma habilidade, né? Por que aquilo está acontecendo? Às vezes é te mostrando uma direção, que aquela direção que você está tomando não é legal. E aí precisa reajustar, realinhar o seu caminho.
Muitas vezes você julga e condena o tempo todo o que você fez no passado ou o que outras pessoas fizeram no passado, sem entender que muitas vezes muitas pessoas precisaram passar por aquilo ou você precisou passar por aquilo para ter um aprendizado. Tem gente que entende com o erro dos outros, mas principalmente quando acontece com você, você consegue entender e trazer a experiência para o corpo. Você consegue concretizar aquela ideia de uma maneira mais concreta, né? Às vezes você condena o seu presente, aquela situação que você vive hoje, que você condena e acha que não deveria ter acontecido, mas o que está querendo te mostrar? Para onde está querendo te conduzir? Para o que está querendo abrir os seus olhos? Ou às vezes você condena o seu futuro. Por exemplo, você vai sair de casa e você derramou café na sua camisa. Aí o pneu do carro fura. E nessa sequência de atos você acha que o dia vai ser inteiro assim. Que vai ser uma desgraça sem fim. Sem entender que no meio do dia a vida pode virar. Algo pode te surpreender. Só que você não está atento para isso. Porque você já julgou e já condenou que o seu dia vai ser uma bosta. Então perceba se você não faz isso o tempo todo com o seu dia. Deixa a vida mais leve, deixa a vida te surpreender, deixa a vida fluir. Para de achar que tem o controle de tudo, para de julgar tudo e a todos. Começa a entender que toda essa vida, essa experiência humana é uma experiência. Nós viemos para experimentar, errar, acertar, aprender com erros dos outros, aprender com os nossos próprios erros, observar, ser mais consciente daquilo que fazemos durante o dia. Então, olhe para os fatos como são, igual aquele senhor do vilarejo. Isso só aconteceu, não é isto e nem aquilo, é só um fato. Eu espero que tenha te ajudado a entender algumas coisas que pode estar impactando a sua vida. Até a próxima, já deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho e curte o nosso canal se você gosta das histórias, se você gosta das explicações e divulgue isso para mais pessoas, porque essa mensagem pode ajudar as pessoas a desbloquear uma visão, uma percepção e uma situação que esteja acontecendo na vida delas. Espero ter ajudado. Até a próxima!